Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui a uma apresentação referente à visualização de software baseado na construção de uma cidade metafórica, certo? Uma maneira dinâmica de verificar a visualização do software. Para dar prosseguimento, nós vamos seguir a seguinte sequência. Primeiro iniciaremos com a introdução, passaremos por um pouco de histórico e logo depois vamos falar sobre o Code City, que nada mais é do que essa imagem que está aparecendo na telinha, certo? Bem, por que desenvolver algo que consiga ver o software de maneira dinâmica? Tudo isso está relacionado, com o custo de um software, do sistema de um software. Na realidade, o custo vem crescente, tá certo? Mas só que tem um probleminha com relação à manutenção. Quanto é que realmente custa a manutenção do software? Pesquisadores renomados têm verificado que custa cerca de 60% a 90% do valor do custo do software, ou seja, a manutenção do software é relativamente cara. No entanto, a gente pode reduzir esse valor, certo? Se tiver, na realidade, um programa de compreensão. E é isso que nós estamos tratando aqui nessa apresentação, tá certo? Então, só que para desmistificar o software, para fazer o entendimento dele, é relativamente caro, tá certo? É dispendioso, é custoso, porque isso envolve o tempo. E muitas das vezes o profissional prefere iniciar o código novamente do zero, tá certo? O que faz na realidade um software ser de difícil entendimento? A gente pode destacar três coisas. É o tamanho dele. 2, a complexidade e a evolução desse software. Isso acontece porque o software na realidade é intangível. Por que é uma coisa intangível? O software é diferente do que uma construção do edifício. A construção do edifício, você pode pegar nele, tá certo? Você pode sentir ele palpável. O software não, você não consegue ver, tá certo? E para isso torna-se tanto para o programador quanto para a pessoa essa dificuldade do que realmente está sendo feito, do que está sendo programado e que está sendo construído. Para facilitar essa visualização, é feito uma criação de determinados artifícios. Um deles, por exemplo, é a criação dessa árvore hierárquica que está apresentando na tela. Essa é uma forma de resgatar, tá certo? A produção do software, como está sendo produzido o software. Vamos ver um pouquinho de história relativa, essa forma de visualização, como os engenheiros de software têm se adaptado a essas mudanças. Primeiro a gente cai num gráfico chamado gráfico da toxicidade. Por que gráfico da toxicidade? Porque nesse gráfico ele é visto tudo aquilo que está sendo feito de negativo no software. Vamos supor, tem uma função que é para ser feita em 20 linhas, começa a ser produzido em 30 linhas. Então essa variação de 1,5 vezes o valor do tamanho, ela é vista como de forma negativa, e é isso que essa barrinha significa para a gente, tá certo? Outra forma de ver é na forma de estrutura de matriz, tá certo? Uma estrutura de dependência, tá certo? Onde a gente pode ver a relação de uma classe, um pacote tem com outro. Aí, por exemplo, a gente tem marcado o I/O, tá certo? Junto com uma certa propriedade, e deu-se um valor de 7, certo? É só para ter, geralmente, uma visualização melhor de relação, tá certo? Outra forma de ver também é na forma de mapeamentos de métricas de árvore. Isso é feito colocando de forma retangular, tá certo? Essas formas retangulares estão próximas uma das outras justamente para simbolizar o quão próximo está um do outro e qual a relação de um com o outro relativo até mesmo referente às cores apresentadas. Outro jeito é com relação à visualização da compilação, tá certo? Nesse caso,
a gente tem três cores, três ou quatro cores, né? Praticamente. O azul, que nada mais é do que a cor que ainda está em construção, o verde que está construído ok, e o vermelho que significa que deu problema na compilação. Então essa é uma outra maneira da gente verificar o software do ponto de vista histórico, né? Uma ferramenta que a gente tem. No entanto, também existe esse gráfico, esse sistema, né, de visualização de complexidade baseado nessa hierarquia, onde tem variações aí nas dimensões, tanto altura, quanto largura, quanto nas cores. E cada um desses simboliza alguma coisa, tá certo? Pode ser uma métrica, tá certo? Mas também a gente pode pensar em qual o próximo passo, qual a próxima maneira de visualizar um software. A proposta aqui é que seja visualizado, o sistema de software seja visualizado conforme a construção de edifícios, porque assim como é construída a cidade, é construído o software, ele passa por diversas modificações ao longo da história, tá certo? E eles se correlacionam. Então a gente vem a partir da origem da palavra metafórica, né? Realizar a metáfora do software com o desenvolvimento da cidade. A palavra metafórica ela originou do latim, né? Meta significa algo, fórico significa sem sentido. E logo depois ela foi pega pelos gregos, né? Na linguagem grega, que significa nada mais do que uma mudança, uma transformação, certo? Bem, agora nós vamos passar aqui para um tópico interessante, né? Que é a cidade metafórica, né? Quais são os softwares hoje que utilizam isso? Nós temos o SoftWord, nós temos o Polycylinders, nós temos o Soft Landscapes, o 3D Box, o Citymap Metaphor e a UML City. Então já são pesquisas recentes, né? Mas que já vem evoluindo ao longo do tempo. Existe também as desvantagens, tá certo? Nessas abordagens. A primeira é a alimentação, de acordo com as várias facetas existentes no software, tá certo? Nós temos o suporte, as ferramentas de suporte que são pobres, e também nós temos avaliações, né, baseado em empirismo, tá certo? A hipótese, né? Qual a hipótese que a gente está tendo aqui agora? Nada mais é do que utilizar um sistema de software como uma cidade, de tal forma que seja versátil, tá certo? E que também seja eficiente para a visualização desse software e possibilitando, dando suporte à engenharia reversa. Então a gente pode verificar o software, né, como uma cidade na qual tem escritórios, bastante escritórios grandes que realizam atividades comerciais. Nós temos os arranha-céus, nós temos as casas, tá certo? E até mesmo as pontes ligando com a ponte e isso tudo a gente vai ver também no nosso software. Esse aqui é como a gente vê nossa cidade metafórica. Primeiro a gente vai ver esses prédios, né, arranha-céus, vai ser que são as nossas construções, a gente vai associar como se fossem classes. Essas classes, elas podem ser classificadas, elas são construídas de acordo com o número de métodos, que a gente vai chamar de NOM, o número de atributos, que a gente vai chamar de NOA, e o número de linhas de código, que é o LOC, tá certo? O NOM, que é o número de métodos, está relacionado com a altura. O NOA, que é o número de atributos, com o tamanho da base, tá certo? É relativo à base, e o número de linhas de código está relativo à cor da minha estrutura, da minha construção. Também eu vou ter, aí na parte de baixo, verifiquem aí, o meu pacote ou o meu distrito, que é essa parte cinza, só para visualização melhor. Essa região que vai estar aparecendo na tela, tá certo? E nada mais é do que o nível de alinhamento
que eu tenho no meu sistema, certo? É um pacote, como se fosse um pacote dentro do outro. Mais tarde a gente vai ver com detalhes. Então aqui a representação, a visualização da minha cidade, do meu código, do ArgoML, que tem 136.325 linhas de código, tá certo? Aí são meus arranha-céus, o Skyscraper, tá certo? Os dois, tem o meu escritório, tá certo? Eu tenho aí o meu estacionamento e tenho minhas casas, tá certo? Ou seja, o meu software visto como uma cidade. Relativamente é uma metáfora, né? Isso aí é meu layout, tá certo? Visto da parte de cima, e a gente também o layout, e só que a gente vê aparecendo aí os distritos, né? E esses distritos nada mais são que são os meus pacotes, esse org.argo.ml, org.argo.ml.ml, que nada mais é do que o meu alinhamento, né, dos meus pacotes. Uma forma de visualizar a minha classe nada mais é na forma, a grosso modo falando, a forma de grãos, tá certo? Aí a gente verifica uma classe na qual tenho os métodos representados por esses blocos, tá certo? E a minha representação dessa classe na forma de cidade, né? E tenho também os meus pacotes ou distritos, só para entendimento aí do sistema. Isso aí é a representação do JMOL, tá certo? Que tem 84.984 linhas de código e a maneira como ele é visto de forma granular. E tem a representação aí do NOM, tá certo? Com valor de 750. Para verificar melhor aqui o sistema, a gente vai dar uma olhadinha aqui no vídeo, né? Só um minuto. TV. Pode ser. Certo. Após ter visto essa visualização aérea e da representação do software, vamos dar origem às técnicas de mapeamento, né? Como são realmente feitas cada edifício, cada construção. Primeiro tem esse mapeamento, vamos citar o exemplo aqui do lado esquerdo da tela, que é o NOM, tá certo? Que ele é representado por um determinado valor. Esse determinado valor é colocado em uma função f de x, tá certo? E logo depois a função f de x é relacionada a um gráfico relativo à altura, e a partir daí é colocado, desenvolvido o gráfico de barras. Aí está o exemplo de como ficou a nossa cidade construída, tá certo? Como é que fica o nosso software. Uma outra maneira é usar uma função linear, onde um NOM, que é um valor de x, ele também pode ser colocado nessa função linear e ter um outro respectivo gráfico de altura,
certo? Aí está a construção do gráfico de barras da altura e colocado logo depois aplicado no nosso mapeamento. Também posso utilizar cluster, tá certo? Onde eu coloco as alturas com determinados valores de conjunto, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, e logo depois direcionado a uma determinada altura, e assim construído o nosso gráfico de barras em nossa cidade, tá certo? Vejo que elas ficam mais ou menos quase todas do mesmo tamanho. Isso depende do programador, de como é que ele quer ver realmente, depende de cada situação, né, que o programador deseja visualizar o seu código. Só representando novamente a outra maneira de fazer cluster, tá certo? E nós, a partir daí, temos algumas reflexões referente a uma visão geral da nossa estrutura, tá certo? Do nosso código, como se fosse uma cidade, e nós temos alguns esboços de valores extremos, e também temos dois tipos de granularidades, tá certo? Quais são as aplicações? Como é que contextualizar? Onde é que eu posso contextualizar? Eu posso botar na compreensão de programas, na evolução de análise de software, e também posso botar na análise de qualidade do meu software. Vamos ver isso aí com calma. A compreensão do programa. Primeiro a gente pode encontrar pontos de acesso, né, a partir desse sistema. Como, por exemplo, a gente vai testar aqui no ArgoML. Certo? Por exemplo, nós temos lá no fundo a representação de duas skyscrapers, que nada mais é que são arranha-céus, né? Cuja fachada aí tem um lock de 0, o NOM 337, o NOA de 1. O NOA é muito baixo, por isso que ele tem essa essa espessura, tá? Ele é bastante fino, tá certo? E aí a maneira de como eles estão relacionados, nada mais são os atributos aí da entrada do sistema, e corresponde a um terço das classes. Nós também temos a construção dos nossos edifícios, tá certo? Que apresenta ao lado os estacionamentos, os parkings, né? Aí a gente tem, por exemplo, o CPP Page relacionado com STDCD Token Types, certo? A relação da posição do nosso código, de como está posicionado as classes. E também nós temos uma pequenininha lá, um pequeno edifício, uma pequena construção, que é o Java Recognize com Java Token Types. Então a gente pode verificar, por exemplo, isso com VM, em C++, a maneira de como ele é visto, tá certo? A representação dele. Nós temos a representação do Code Cyril, no Smalltalk, o iText Sharp, relacionado com C Sharp, tá certo? O iText Java, o Jamol, a apresentação dele, o JEdit, na forma de Java, o ArgoML, o GWT, temos o JBoss, o JDK 1.5, temos também um Eclipse. E a gente pode verificar, salientar que cada um deles tem uma maneira de construção, uma identidade própria, tá certo? Que é característico dos softwares. Então, a gente tem a primeira impressão, nós temos pensamentos, né, interessantes com relação à construção desse software, e atualmente é limitado a uma única versão, tá certo? A análise de evolução do software, né? A gente vai explorar aqui um pouco como pode explorar o software de maneira histórica, né? A gente pode partir de três princípios: a idade do mapa, o time travel e o timeline, tá certo? Primeiro vamos começar aí com o age map. O age map nada mais é do que o mapa de maneira completa, né? O software como se fosse uma cidade, e cada cor dessa representa a evolução dele no tempo, onde o azul, que é o número 8, é o mais antigo, e o número 1 é o que tem de mais recente, tá certo? Aí verificamos a posição
de construção deles, verificamos que o seu distrito apresenta cores semelhantes, tá certo? As classes, as maneiras dos edifícios junto com os estacionamentos, tá certo? Geralmente o que está próximo tem como é que eu posso falar? Tem uma certa relação entre um e outro. A gente também pode ver de forma granular, tá certo? Essa evolução, ela é mais completa, tá certo? Na qual, do mesmo jeito, o azul, que é o mais escuro, é o mais antigo, né? O número 8 é mais antigo e o número 1 é mais moderno. E a gente também pode verificar até a evolução de um arranha-céu, tá certo? De uma classe própria, se tiver no modelo granular, tá certo? A gente pode ver que no topo, no mais alto, está o número 1 e na base está o número 8, que é o mais antigo. Outra forma de visualizar isso, a evolução do nosso software, né, é o time travel. Vamos supor que no ArgoML, né, na evolução durante 6 anos, tá certo? Esse, como a gente pode ver lá em 2002, 0.10, a versão 0.10.1, tem essa característica. Logo depois, lá no canto direito, a gente consegue ver uma evolução, tá certo? Um novo distrito sendo criado, algumas classes novas, e assim começa a evolução de uma nova fachada, um novo edifício, tá certo? Ele ampliando, logo depois se transforma no arranha-céu, começa a transformar novos edifícios, tá certo? E aí a gente tem a evolução do sistema todo, da cidade toda, tá certo? Isso aí também é outra forma de evoluir, assim como foi do passado, né? nessa forma de sistema, que não é o granular, tá certo? A gente pode ver também de forma granular, como esse aqui, por exemplo, seria a cidade de forma granular, a evolução dele, o que foi construído de novo. A gente verifica que na segunda versão só tem esses pontos amarelos e logo depois começa a evolução, certo? Essa evolução granular, a gente verifica que os pontos amarelos são mais recentes, os verdes mais escuros são os mais antigos, e a gente consegue verificar a evolução até nas classes. A evolução chegou em 2003 e 2004, tá certo? Na engenharia de software, ela não está tão avançada como, por exemplo, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, que já estuda a evolução dos softwares ao longo do tempo, né? As falhas ao longo do tempo. A engenharia de software está iniciando agora, relativamente ela é nova, com relação ao estudo do histórico, né? Como estão relacionados o desenvolvimento. E temos por último o timeline, né? O timeline a gente pode associar, por exemplo, como uma torre. Essa torre é como se fosse uma classe, tá certo? E é a evolução dessa classe ao longo do tempo, diferente do time travel. Exemplo aí de uma evolução do timeline é essa classe que a gente está utilizando com os determinados métodos, né? O método 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 métodos aí nessa classe, ele começa a evoluir, tá certo? Então a classe mais antiga ela fica na base verde e a classe mais nova é a amarela, tá certo? Essa é a evolução ao longo do tempo. No entanto, a gente verifica também que as classes mais antigas, na forma de grãos, ele pode ser retirado, tá certo? Como por exemplo está no caso aí na cor azul. Esses aí são exemplos de evoluções de classes ao longo do tempo, tá certo? Os padrões, né? Os padrões ao longo do tempo, a evolução, tá certo? Alguns pensamentos sobre isso. Primeiro, a gente tem a idade do mapa e de mapa. Nós temos o time travel, nós temos o timeline. São coisas importantes para o programador que pode auxiliar, tá certo? Vai dar pensamentos
para o contexto que ele pode estar fazendo. Esse contexto pode ser até por exemplo, uma manutenção, tá certo, do próprio software, de acordo com a evolução dele, e estabelecer padrões de evolução do software. Qualidade do desenvolvimento e do design do nosso software, né? A gente pode pensar, tipo assim, o software ele pode ter classes boas, tá certo? Como desenvolver uma classe boa, o que é uma classe boa, né, no software. A gente pode botar, por exemplo, 3 indicadores, por exemplo, a direção da classe que é usada. Nós podemos colocar a complexidade e a coesão dela, e tudo isso jogar numa porta-end e considerar ela como uma classe boa. Isso vai depender de cada desenvolvedor, tá certo? Isso aí, por exemplo, uma apresentação textual, mas também a gente pode verificar ele de forma... Essa apresentação textual ela vista de forma normal, certo? Uma granularidade maior e uma granularidade menor. Só que essa classe boa, ela pode ser vista, por exemplo, se eu considerar uma classe boa como aqueles fatores da porta-end, tá certo? Eu posso mapear no meu software, na minha cidade, onde é que elas estão, quais são elas, tá certo? Então, assim como exemplo de uma classe boa, classe boa, a gente chama na realidade de classe Deus, tá certo? A gente pode classificar ela em classe Deus, que é a classe boa, a classe cérebro, que é a classe pensante, e nós temos a classe data, tá certo? A maneira de visualização, de pensamento. Nós temos também a forma invejosa, aí, a filtro envy, e nós temos como se fosse uma tradução literal, uma cirurgia de espingarda, que a gente vai entender mais ou menos, a gente vai entender como é que funciona, né? Completamente. As 3 primeiras classes estão relacionadas com a granularidade grossa, e as 2 últimas classes são a maneira de como é vista a granularidade fina, né? Com relação à granularidade grossa, são as 3 primeiras, a Deus, que é a boa, a cérebro, que é a pensante, e a data. Nós podemos estabelecer, por exemplo, essa imagem, na qual tenho, por exemplo, a cor amarela como a pensante, tá certo? A vermelha como a classe Deus, a laranja como a classe Deus e a pensante, talvez seja mais importante, e a classe data, tá certo? E temos inclusive os números dela e a relação de cada um. Isso aí para o software que a gente utilizou no JDK, tá certo? Vamos, por exemplo, aqui no texto, né? Uma classe texto, ou a classe laranja aí, que seria a Deus e a pensante, nada mais é do que um PDF writer, ou seja, ele tem uma grande representatividade no meu código. E também tem uma classe boa, que são os símbolos, tá certo? Presente no meu código. Tem um JMOL também, aqui é a representação do JMOL, na qual tem um laranja, do mesmo jeito, o amarelo, a parte cerebral, a vermelha, a Deus, e a laranja tem a Deus, essa parte pensante, e por último tem a data class. E cada um deles tem uma determinada característica. Isso aqui, por exemplo, é a característica do Argo UML, né? Essa é a representação de cada um deles, o que significa cada cor, tá certo? E relacionado. Nós temos também, por último, a parte de granularidade, tá certo? Que é a parte de característica invejosa e a parte, a grosso modo, da cirurgia de espingarda. Isso aí é cirurgia de espingarda, recebe esse nome justamente porque são determinados pontos numa classe, tá certo? Não é uma classe toda. E tem também a inveja característica, tá certo? Vista aí na amarela. E como pensamento a gente pode ter por exemplo, um design, uma maneira, né, de visualizar o design, tá certo? Nós temos lugares de design, tá certo? No contexto, como elas estão colocadas,
o nosso código, tá certo? De acordo com a cidade, a gente pode ver isso e complementar a métrica baseada em análise, né? As ferramentas para a gente utilizar isso, né? A gente utiliza o que? Vamos supor aqui, eu tenho lá meu código Java, eu tenho C++, outro código, né? A gente pega e joga ele, a gente faz o sistema rodar, por exemplo, no iPlasma. No iPlasma é justamente para jogar, para ter um arquivo no .mse e ser lido no Muse, e a partir daí o sendo utilizado no VisualWorks, tá certo? E a partir desse VisualWorks é gerado a minha cidade. Exemplos de códigos, outros códigos aí, né, poderem ser usados, tem o Famix, tem o ISMO, tem o Muse, tem o iPlasma e tem o PMCS. E suporta o que? Suporta Java, C++, C Sharp e Smalltalk. Então, a gente tem avanços aí, né? Como maneira de reflexão, nós temos avanços através do uso existente de tecnologias. A gente vai ter, na realidade, um feedback e nós temos um pensamento já, um pensamento mais voltado para a realidade, tá certo? Que como se fosse uma evolução do empirismo. Só uma maneira de mostrar o design seria isso daqui. Esse daqui é a forma que a gente está aqui implementando, tá certo? Que antes era estática e agora a gente está desenvolvendo um sistema que vai ser analisado de forma dinâmica. E essa dinamicidade é o que a gente está propondo, que a gente está fazendo aqui no trabalho, tá certo? Antes era estático, certo? Agora a gente consegue evoluir ela, nossa cidade, nosso software, ao longo do tempo. Pronto, após ter visto isso, a gente volta aqui para a apresentação, tá certo? Para quem tiver alguma dúvida, tá certo? É só solicitar aí por e-mail, tá certo? E entrar em contato. Obrigado por tudo.